E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago a refutação do Gambito do Rei, ou pelo menos é o que dizia Fischer. Ele encontrou uma defesa que se chama defesa Fischer e a maior parte dos adversários tem uma dificuldade extrema de enfrentar. Na verdade, em nível amador, eu diria que 90% dos jogadores de brancas que estão jogando o Gambito do Rei nunca nem enfrentaram essa defesa específica, né? Então você vira a mesa no seu adversário, porque quem vai ter que ficar encontrando os lances corretos na hora é ele e não você que está enfrentando o Gambito. Vamos lá, o Gambito do Rei começa com E4, você joga E5, o adversário joga F4 e, como dizia Steinitz, primeiro campeão mundial, a melhor maneira de refutar um Gambito é o aceitando. Tomamos o peão da casa de F4 e o nosso oponente precisa lidar com a ameaça que estamos gerando de dama em H4 cheque. Essa é uma ameaça muito forte porque tira o roque do nosso adversário, então ele precisa lidar com esse cheque jogando o cavalo em F3. Esse lance é praticamente forçado. Alguns jogadores vão deixar você tirar o roque, jogar um lance como bispo em C4. Existe esse tipo de variante, mas não é muito comum, e se o oponente permitir, assegure-se o melhor lance vai ser ir lá, dar o cheque e tirar o roque do oponente, beleza? Mas cavalo em F3 é a linha principal e a defesa do Fischer segue com G5, que é também a linha principal, super protegendo o peão da casa de F4 e ameaçando o avanço que chuta o cavalo. A linha principal se mantém a mesma desde 1850, por aí, desde a época do Morph, que é, para o jogador de brancas, o lance H4, questionando a sua cadeia de peões. Caso o adversário jogue qualquer outra coisa, em nível amador existem dois lances que são mais comuns do que o H4, que é de longe o lance mais forte para as brancas aqui. Eu recomendo um sisteminha de desenvolvimento muito tranquilo para as pretas. Digamos que o adversário joga o lance mais comum, bispo em C4. Bispo em C4 é uma gafe, tudo bem? Ele é um lance que perde uma peça, porque se você avança o peão para a casa de G4, o que o adversário tem de melhor na posição é o roque sacrificando o cavalo, que se chama Gambito Múzio. No entanto, é muito provavelmente o que o adversário quer. E nessa posição, acredite ou não, o jogador de brancas tem quase 70% de taxa de vitórias, apesar dele ficar com uma peça atrás. Por quê? Porque o jogador de pretas tem que saber a defesa inteirinha. Os próximos 10 lances aqui você tem que jogar perfeitamente, senão você perde o material, porque o adversário tem uma vantagem gigantesca de desenvolvimento. Então a ideia para o jogador de brancas aqui é sacrificar o cavalo, entrar no Gambito Múzio e tentar forçar alguma coisa. O que os adversários não esperam é você não dar a oportunidade de fazê-lo, né? Você não vai jogar o G4 chutando o cavalo, você vai desenvolvendo um sisteminha de desenvolvimento muito seguro e essencialmente você fica só com um peão a mais. E a ideia de bispo em G7, ó, você aproveita que moveu o peão de G, fianqueta, abre aspas, o seu bispo aqui na posição, depois você joga o H6 e olha só, você tem uma fortaleza ao redor do rei. Você vai poder fazer o roque tranquilo. E assegure-se, se você tem uma posição, né, onde você tá jogando contra o Gambito do Rei, você vai conseguir desenvolver suas peças com calma, gerando ameaças, e ainda vai conseguir fazer o roque, o seu adversário fez algo de errado. Não é para isso que ele tá jogando o Gambito do Rei, viu? Então, contra bispo C4, eu recomendo bispo em G7, depois o H6, olha, monte aqui uma fortaleza. Se o adversário joga D4, você joga D6, só para desencorajar esse avanço de peão. Depois você joga o cavalo em C6, também para ficar de olho nessa casa. E, essencialmente, aqui o adversário tem muita coisa que ele pode jogar, mas a ideia tradicional é você agora jogar tranquilamente, ó, bispo em G4, cavalo em F6 e roque. E o adversário não tem nada nessa posição. Pretas ganham 70% dos jogos que chegam nessa posição aqui agora, tudo bem? Então, vamos à linha principal de fato, que é o lance H4. O lance H4 é bem venenoso, tá? Ele serve a alguns propósitos. Primeiro propósito do lance H4, ele estabelece um peão nessa casa. Por consequência, ele libera a saída do cavalo. Então, agora, esse cavalo não está mais obrigado a parar o dama cheque. Digamos que você joga o G4, que é o lance principal chutando o cavalo, ele pode sair daqui e a dama não tem como infiltrar com cheque porque tem um peão defendido nessa casa. Segundo ponto do lance peão em H4, ele está questionando o seu peão de G5, né? Então, ó, o peão de G5 está ameaçado agora 2 vezes e ele está defendido uma vez só. Por consequência, você deve movê-lo. Se você captura o peão, né, esse é um lance que, de maneira geral, vai deixar sua estrutura de peões muito ruim. Olha, você fica com 4 peões dobrados, isolados, né? A sua estrutura de peões está horrível e você não tem compensação nenhuma por isso.
a tendência é que você perca todos os peões, né, conforme o jogo for passando, tá? Então, você deve ou defender esse peão ou avançá-lo. Como já dissemos, né, a ideia é você avançar o peão, mas vamos mostrar o porquê que nenhuma defesa de fato acaba ajudando, né? Digamos que você tente defender com o peão de H. Pois bem, esse daqui é um erro já, porque o adversário pode simplesmente tomar e você não tem como retomar porque a sua torre está cravada. Digamos que você resolva defender com o peão de F. Essa é uma gafe que também perde de maneira imediata, porque como nós já discutimos, quando há a movimentação do peão de F, há o enfraquecimento dessa diagonal que leva ao rei. Para o jogador de brancas, é a diagonal que vem da casa de H4 até a casa de E1, então essa diagonal fica tremendamente enfraquecida, por isso que ele jogou o cavalo em F3, por isso que ele jogou H4, e pra gente é a diagonal de H5 até a casa de E8. Olha só, o adversário pode sacrificar o cavalo nessa posição, ameaçando uma poderosíssima infiltração de dama, que se nós permitirmos aqui, vai perder o jogo de maneira imediata. Então, pô, se você jogar o F6, você já fica numa posição perdida. Aqui, se você aceita tomar o cavalo, por exemplo, o dama em H5 já chega e ele vai capturar todo o seu material com cheque. Você já perde o roque, já tem que andar o rei pra frente. Numa dessa ele já toma um peão com cheque, depois ele vai te dando cheques aqui até o seu rei levar um checkmate no centro do tabuleiro, ou você perder muito material e perder dessa forma. Portanto, a única e real resposta que você tem ao H4 é o lance G4. Qualquer outra coisa aqui não funciona. Quando você joga G4, o adversário tende a jogar um único lance lógico que existe nessa posição, que é o lance cavalo em E5. E essa daqui é a linha principal do Gambito do Rei, já tem quase 200 anos. A ideia do lance cavalo em E5 é que o jogador de brancas está agora ameaçando recuperar o material dele, ameaçando o peão da casa de G4. O Bob Fischer jogou a linha principal por muito tempo, e ele jogava aqui o lance cavalo em F6, que é o lance principal. É um lance que você vê nos jogos do Paul Morphy. E isso leva a posições extremamente complexas, onde o jogador de brancas pode responder agora de N maneiras. O jogador de brancas tem 1 trilhão de respostas possíveis. Ele pode tomar o peão de G4, ao ponto que você vai capturar o peão aqui de E4, e a posição fica super mega complexa, porque o seu cavalo está ameaçando entrar aqui na casa de G3. Geralmente as brancas deixam, sacrificam a torre, e tem várias partidas do Paul Morphy nessa posição que são muito bonitas de se ver. O Boris Spassky traumatizou o Bob Fischer ganhando dele lindamente com o lance D4, que também é outra alternativa possível aqui para o jogador de brancas. Bispo em C4 pode ser jogado ameaçando o peão de F7. De maneira geral, é tudo muito complexo e você tem que saber uma tonelada de teoria para jogar essa linha. O jogador de brancas costuma estar bem preparado para lidar com isso. Portanto, eu recomendo você fazer o quê? Eu recomendo nessa posição você não gerar um contra-ataque no peão de E4, você não tentar defender o seu peão da casa de G4 jogando, sei lá, um H5 ou um cavalo em F6. Eu recomendo que você jogue a defesa Fischer, que é entregar o peão de volta com lance D6. E geralmente o jogador de brancas não está preparado para o que vem a seguir. Parece que o jogador de pretas permitiu às brancas simplesmente reestabelecer aqui a igualdade material sem nenhum tipo de compensação em troca. Então veja só, ele pode simplesmente agora capturar o peão de G4 e você tá com material igual, no entanto com uma estrutura de peões muito inferior ao seu adversário, tendo esses peões de F dobrados, o peão de H isolado, e você não ganhou nada por isso, né? E aí, geralmente o pessoal joga isso e toma o cavalo aqui em G4, é um lance mais comum que por razão nenhuma, e brancas estão muito felizes com isso. No entanto, vamos à defesa Fischer agora com o lance incrível cavalo em F6. Olha que beleza de lance. O que é que você está fazendo? Você está questionando o cavalo do adversário. Geralmente ele está mais do que feliz em trocar e verdadeiramente é o único lance que faz sentido, porque o seu cavalo sai ameaçando vencer o cavalo dele e ameaçando também o peão da casa de E4. E cavalo em F2 é passivo demais. Apesar de tecnicamente dar para jogar, ele tá mais do que feliz com essa troca. E aí vem a sua dama para casa de F6. E agora você inverteu completamente a situação. Você é o jogador que está à frente em desenvolvimento. Em troca, o adversário tem uma estrutura de peões melhor. Então, ele que está buscando agora a estabilização, e é como se você estivesse jogando um gambito. Porque você está gerando as ameaças, você está à frente em desenvolvimento, e vamos ver como a posição pode se desenvolver a partir daqui.
Vamos lá. A ideia mais natural para o jogador de brancas, e o que é jogado na maior parte dos casos, até mesmo em partidas de mestre, é uma ideia incorreta de cavalo C3 seguido por cavalo em D5. Essa é a ideia mais tradicional porque a sua dama está meio mal posicionada. Então ele joga cavalo em C3, o que ele está esperando é que você vai jogar o lance C6, e aí beleza, ele pode seguir desenvolvendo e você agora não tem nem segurança de roque curto, nem segurança de roque longo, porque você mexeu nos peões dos dois lados do tabuleiro. Para a surpresa do seu adversário, você não quer impedir cavalo em D5, porque cavalo em D5 é um erro. A realidade é que você pode permitir que o lance venha sem qualquer problema e seguir desenvolvendo com cavalo em C6. Parece que o jogador de brancas ganhou aqui, né? Ele vai jogar cavalo em D5. Cavalo em D5 parece um excelente lance, porque tá tocando a sua dama, tá tocando o peão da casa de C7. E aparentemente um único lance sensato para o jogador de pretas é voltar a dama para a casa de D8, defendendo o peão da casa de C7. Mas é aqui que o adversário se engana e é aqui que você vira a mesa de maneira completa e imediata, jogando o lance dama em G6, sacrificando a torre no canto. Qual é a ideia do lance dama em G6? E olha que beleza, nessa posição o jogador de pretas, ganha 85% das vezes com dama em G6. O que você está fazendo é, você está sacrificando a torre por um ataque. Qual é o seu ataque? Mate em 2. Se cavalo por C7, rei D8 e cavalo por A8, você tem mate em 2. Você pode escolher até como você quer dar o mate. Você lembra que o adversário expôs o rei pra caramba quando ele movimentou o peão de F? A ideia aqui é dama G3 cheque, o rei caminha para frente, e aqui a sua dama corta todas as casas do rei adversário e qualquer cheque é checkmate. Então você pode até escolher se você acha mais bonito dar o checkmate com cavalo em D4 ou se você acha mais bonito dar o checkmate com bispo em G4. Se até aqui você já aprendeu algo de novo, tá gostando dessa variante, tá vendo o veneno que o jogador de pretas traz para a posição das brancas, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e caso você queira me apoiar, considere virar membro. E agora a gente vai dar uma olhada em outras ideias que o jogador de brancas pode jogar quando a gente chega nessa posição aqui, que é a posição tradicional da defesa Fischer, né? Então digamos que vem o cavalo em C3, você joga o seu cavalo em C6 tranquilo, vem o cavalo em D5, dama G6 e o nosso adversário percebe que o dama em G6 é um lance que ameaça algo. Ele percebe, ele vê que você está ameaçando o mate em 2 e ele tenta defender. Então digamos que ele joga aqui o lance mais natural, que é o lance dama em F3. Por quê? Para o dama cheque e para a captura do peão da casa de E4, que venceria o cavalo que está em D5. Então, dama em F3 parece um lance bom, perde também. Esse lance perde para cavalo em D4 e você segue gerando ameaças. Agora você está tocando a dama, o peão de C2 e a captura de C7 continua perdendo, é claro. Cavalo por C7, perde o cavalo, porque depois de rei na casa de D8, ele vai ter que tirar a dama daqui, ao ponto que você vai poder capturar o cavalo tranquilamente, né? E se o adversário tentar alguma coisa, como por exemplo aqui a dama na casa de C3, defendendo o cavalo, ao mesmo tempo que defende a casa de C2, fica de olho nessa infiltração, a refutação é muito simples. Bispo em G7, e agora o cavalo se move, certo? Ameaçando a dama. O bispo ameaça a dama, né? Fora que tá caindo também um peão de E4, então são muitas ameaças aqui. Então ele não pode seguir tomando na casa de C7. Beleza, você tá ameaçando a dama, o peão de C2, o peão de E4 e a infiltração dama G3. São 4 ameaças. Aparentemente ele consegue defender todas com o lance dama em D3. Veja só, tá defendendo C2, tá defendendo E4, tá defendendo também a sua infiltração de dama, né? E saiu do ataque que o cavalo estava mirando na dama. Parece que ele segurou tudo. A realidade é que agora a dama está sobrecarregada demais, porque ela tem que defender a infiltração de dama e a casa de C2. Então você pode apenas tomar em C2, porque se o adversário tomar de volta, né, jogar dama por C2, a sua dama infiltra, e nós já vimos que isso é extremamente problemático. Por quê? No momento que a dama infiltra, todas as suas peças vão começar a atacar esse rei com cheque e todo o material do adversário começa a cair. A infiltração da dama nesse tipo de posição é letal. Basta que você busque cheques e vá capturando tudo. Não precisa ficar decorando a sequência mais precisa não, tá? Eu tenho certeza que você encontra esses lances na hora. Beleza. Então depois de cavalo por C2, o melhor lance para o adversário é não capturar o cavalo, ao ponto que você pode essencialmente trocar torres, né? Você pode tomar aqui a torre dele de A1, ele vai tomar em C7, rei D8 e ele toma a torre de A8. No entanto, você segue tendo um ataque aqui na posição.
né? A posição, na realidade, é uma posição onde o rei das negras está muito mais seguro do que o rei das brancas, e você pode seguir, por exemplo, com bispo cheque, torre G8, bispo em H6 e assim em diante. Já vimos então que você está perfeitamente preparado para a ideia de cavalo em C3. E se a gente for para o outro lance mais comum, D4, como lance aqui do seu adversário? Pois bem, caso o oponente jogue peão em D4, essa também não é a ideia correta e nós podemos jogar o cavalo em C6 da mesma maneira, ameaçando o peão de D4. Você, jogando de brancas, né, nessa posição, jogaria o quê? Eu gostaria que você pare e pense em um lance e sugira o lance aqui para o jogador de brancas. Eu tenho quase certeza que você vai sugerir uma das 3 ideias incorretas, que são as ideias mais jogadas, porque aqui o jogador de brancas tem que ir para um plano mais contra-intuitivo. E aí, consegue pensar numa ideia para as brancas? Se você disse o lance mais natural, C3, eu sinto muito, mas essa ideia perde o jogo. Por quê? Porque agora o jogador de brancas não tem uma boa via de desenvolvimento e ele também não tem um bom roque. Se você for olhar, o jogador de brancas aqui agora ele vai ser atacado com o rei no centro, enquanto as pretas têm um plano de roque. O plano de roque das pretas é bispo D7, roque longo, enquanto as brancas não tem um roque seguro na ala do rei por conta da estrutura e não tem mais um roque seguro na ala da dama por conta da estrutura, nem mesmo um bom lugar para desenvolver o cavalo sem bloquear o bispo e vice-versa, né? O cavalo e bispo estão brigando por essa casa de D2. Pretas agora tem um plano de desenvolvimento muito simples. Você pode jogar, por exemplo, o bispo em D7, fazer roque longo, por aí em diante, né? E, de maneira geral, a posição fica muito mais fácil de pretas jogarem. Ou você pode ir para a ideia mais precisa, que é bispo em H6 e torre G8, prendendo o bispo dele à defesa do peão da casa de G2. Geralmente o que o pessoal faz é jogar bispo em B5 nessa posição, e agora você joga torre em G8, gerando uma contra-ameaça ao peão da casa de G2, né? Se ele tomar o cavalo, não tem problema, ele está trocando a única peça desenvolvida que ele tem, e ele vai sucumbir ao ataque, e essa posição já é avaliada como 2 pontos de vantagem para o jogador de pretas. Não somente porque você está ameaçando o peão de G2, mas porque a torre apoia o desenvolvimento do bispo com o tempo na dama. É uma vantagem muito grande de tempo que o jogador de pretas tem aqui. A segunda ideia para o jogador de brancas de maneira imediata é a ideia de bispo em B5, direto, né? E beleza, né? O bispo em B5 ele está defendendo esse peão, que estava ameaçado 2 vezes, porque agora o cavalo está cravado. A refutação é exatamente a mesma. Torre G8, você toca o peão, se ele tomar o cavalo não tem problema nenhum, e agora você tem uma vantagem grande de desenvolvimento, você está ameaçando o peão dele e você vai desenvolver o bispo com o tempo na dama. Então digamos, que ele tente defender o peão aqui de alguma maneira, né? Torre G1 não funciona porque cai o peão de H, dama em E2 não funciona porque você tem bispo em G4, certo? O adversário aqui ele já não tem defesa e novamente a posição é muito melhor para o jogador de pretas. E o outro lance aqui, que eu sinto que é um lance mais comum, né? É o lance D5, avançando e ameaçando o cavalo. Também não ajuda, enfraquece a casa de E5 aqui, o cavalo vem e novamente, né? O jogador de pretas tem uma vantagem muito grande de desenvolvimento, uma ideia de para onde fazer o roque e um ataque. Então, ó, vamos continuar nos lances mais comuns. Geralmente, pretas jogam cavalo em C3, ao ponto que você tem um plano muito claro de desenvolvimento. Bispo em G4 vem com o tempo na dama, depois você vai jogar o roque longo, torre G8, bispo em H6. Você vê que é simples e todas as peças têm casas? Qual é a ideia para as brancas, então, para defender disso? A ideia é cavalo em C3, simplesmente entregando o peão de D4. Porque na sequência que você tomar o peão de D4, certo? Ele vai tomar o peão da casa de F4 e nós vamos para um jogo tranquilo, onde os dois lados têm peões isolados, os dois lados têm fraquezas e provavelmente isso aqui vai virar um final de jogo, né? Você pode tomar em D1, você pode desenvolver o bispo e a posição fica extremamente equilibrada e sai completamente dos temas que o nosso adversário esperava encontrar quando ele resolveu jogar contra nós um Gambito do Rei. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a defesa Fischer, uma, abre aspas, refutação ao Gambito do Rei. Eu certamente gostaria de saber isso quando eu comecei a jogar contra o Gambito do Rei. Se você curtiu, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima!